Amém, irmãos. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos com a paz de Cristo. É uma alegria nós estarmos reunidos em nome de Jesus para receber um renovo espiritual através da renovação da nossa mente, que é possível e é necessária. É necessária e é possível quando nós acessamos a palavra do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos? Em Romanos 12, a palavra do Senhor. Vamos abrir Mateus 8, né? Mas em Romanos 12, a palavra do Senhor é inspirada pelo Espírito Santo, trazendo através dos punhos de Paulo, né? Que nós precisamos não nos conformar com o Deus desse século, né? Nós temos que renovar nossa mente, né? Hoje a gente vê a dificuldade, irmãos. É lamentável, sabe? Diante de tanta verdade já liberada pelo Espírito Santo, nesta casa, nesse movimento. É triste ver assim que o resultado que Deus gostaria que acontecesse na vida dos crentes não está acontecendo. Porque a gente absolutiza a nossa vida espiritual só num culto de domingo. A gente absolutiza a nossa vida espiritual, por exemplo, num programa na casa do Senhor, quinzenal, por exemplo, nas quartas, nos sábados aí, quando a gente faz aquelas estudos ou aquelas orações territoriais. Isso não é a vida espiritual. A vida espiritual ela é todos os dias. Observa que todos os dias o Deus desse século, ele vem e traz para nós uma boa ideia, um bom caminho, uma boa direção, um bom julgamento, uma boa crítica, percebe? E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, e essa palavra ela é tão viva porque de geração em geração ela é pregada nas igrejas, que nós não podemos nos conformar com o Deus desse século. E os cristãos estão se conformando, ou seja, estão tomando a forma do Deus desse século. Qual é o Deus desse século que está aí na terra? O diabo. E os crentes, filhos de Deus, nós, irmãos, estamos nos conformando com o diabo, ou seja, tomando a forma do diabo. É só nós olhar o nosso coração. Egoísmo tem? Amor próprio tem? Interesses só pessoais tem? A gente não vê povo interessado pelas coisas do reino, pelo corpo de Cristo. As pessoas não querem se negar em prol de outros. Tem isso? Então a gente está com a forma do diabo, porque o diabo é egoísta. O diabo não se importa com ninguém, gente. O diabo só se importa com as coisas terrenas e naturais, que temporariamente é ele que está no governo, uma permissão de Deus, né? E a gente percebe assim que nós, aqui nesse movimento, depois de tanto conhecimento, é lamentável que o Espírito Santo tem que trazer este comentário para nos despertar e dizer mais uma vez que a nossa vida espiritual ela não está restrita somente nessas programações que se tem um culto uma vez por semana. E aí, o dia que tu não vem, o dia que tu chega atrasado e não participa desde o início, você está tomando gradativamente a forma de quem? Do Deus desse século, do diabo. Você que conhece a Bíblia, já esse compêndio maravilhoso de 66 livros, existe algum versículo que Deus está dizendo assim, ó, vou abençoar o diabo? Pelo contrário, ele diz que amaldiçoa o diabo. Em Malaquias diz, né, com maldições sereis amaldiçoados. Aquele que toma a forma desse mundo gradativamente está sendo amaldiçoado. E como é que você vai desfrutar das bênçãos de Deus? E olha o nosso testemunho. Vamos para a igreja para mudar a tua vida. E o diabo olha assim para nós, mas olha como é que está a tua vida. A tua vida está no meu formato. Que tristeza, né, irmãos? E eu sempre digo, ontem eu estava fazendo uma caminhada e eu estava olhando um lugar ali, até o irmão falou do açaí, né?
Estava lotado de gente lá, inaugurou um açaí aí. E eu estava pensando assim, se o povo de Deus fizesse fila no movimento para renovar a mente. E aí Deus assim falou para mim, através do ministério da palavra, que ele sempre traz, o apóstolo irmão Sérgio, que a igreja de Jesus é do tamanho da cidade. E eu disse assim, Senhor, eu recebo essa mensagem como uma profecia cumprida no teu tempo. A igreja de Jesus, irmãos, vai ser do tamanho dessa cidade. E quem não quiser ser de Jesus vai ter que sair da cidade. Porque a igreja de Jesus não é esse templo natural. A igreja de Jesus são todos os membros do corpo de Cristo que foram regenerados e estão em processo, em percurso de restauração e vão conhecer esse evangelho do reino para se tornar a igreja de Jesus plena, uma expressão viva do Deus de toda a terra. Amém? E aí o povo de Deus está envolvido com tantas coisas. Nós estamos envolvidos com todas as coisas. Com ativismo que não redunda, irmãos, em gerar e cuidar e negar a vida da alma. Porque o povo de Deus só quer gerar e cuidar de alguém quando não fere a alma dele. Não é assim que é a igreja de Jesus. Nós não vamos prosperar dessa forma. Mas o Senhor diz que vai fazer essa igreja, essa cidade conhecer quem é Deus e quem é Jesus. Contigo ou sem você, mas que seja conosco, né? Então, Romanos 12, né? O apóstolo Paulo rogando, dizendo assim, gente, vamos renovar nossa mente. E se renova a mente. Isso aqui que a gente está fazendo hoje, domingo de manhã, é para você fazer todos os dias. Meditar na palavra de dia e de noite, de manhã, tarde e de noite, todos os dias. Pastor, mas eu tenho secular, eu tenho isso, assim. Irmãos, eu também tenho secular, eu quero dizer para você, porque eu trabalho aqui nessa obra aqui natural, todos os dias, das 6 da manhã, eu estou aqui, trabalhando nessa obra, junto com o meu pedreiro. Eu também tenho secular também. E isso não me isenta de eu ter que jejuar, de ter que meditar na palavra e de ter que fazer a vontade de Deus. Não me isenta. Esse negócio de ter vida secular, porque eu tenho isso, tenho aquilo para fazer. Irmão, se está atrapalhando o reino, faz uma revisão aí, porque Deus não vai te abençoar, não. Isso está atrapalhando o reino. E as pessoas estão indo, morrendo sem salvação, e muitos com salvação, mas sem entendimento para cumprir o propósito deles. Amém? Então não toma forma desse mundo. Te ajeita com o Senhor. Agora vamos ler aqui Mateus capítulo 8. E nós vamos ler aqui, foi lido ontem, né? O ministro da palavra leu ontem no microrregional em Lisboa, lá. E o culto de recepção, né? Que foi ontem. E do versículo 5 aqui, irmãos, até o versículo 13, você pode virar para a pessoa que está do seu lado e faz uma leitura desse trecho aí. Mateus 8, do 5 até o 13.
Fecha teus olhos, irmãos. Vamos preparar o nosso coração para chegar na presença do Senhor. Família Melo vai entoar os cânticos daqui. E você aproveita esse momento dos cânticos, no momento da oração, para limpar o coração. Porque nós estamos na presença daquele que é santo. E o Senhor diz que nós precisamos ser santificados mediante a confissão da palavra, né? Nós temos que confessar com a nossa boca. Porque nós conhecemos a palavra e sabemos o que está em desacordo. E nós temos que nos colocar agora na posição de réu, para Deus poder intervir a nosso favor. O Senhor não aguenta mais, irmãos, ouvir da nossa boca Senhor, Senhor, sendo que Ele não consegue governar a tua alma. Ele não aguenta mais ouvir isso, irmãos. A gente chega, ó Senhor, Senhor. Cadê a honra dele? Onde está a honra? Onde está o respeito? Onde está a reverência? Nós estamos pensando que do jeito que a gente está agradando o Senhor, e o Senhor não está agradado da nossa situação espiritual. E somos indesculpáveis diante de tanta luz que temos recebido. E pelas mensagens do Ministério da Palavra, do nosso irmão apóstolo, assim, que está sendo trazido pelo Espírito Santo, vai haver uma grande exposição, irmãos, agora. E se você não tiver coração limpinho, irmãos, na presença do Senhor, você vai naufragar na fé. Então fecha teus olhos e vamos orar juntos. Você precisa abrir a tua boca, porque eu vou confessar os meus pecados aqui, você confessa os teus pecados aí, porque muitas são as sujeiras que estão no nosso coração. Não pensa não que você está limpo, com as mãos limpas, com o coração limpo diante de Deus, que nós não estamos, irmãos. Porque Deus não enxerga pecadinho, pecado mediano e pecadão. Ele enxerga o seguinte: conhece a palavra, não obedece, está enquadrado com falta. E o Senhor vai ter que nos limpar, irmãos. Deus vai ter que limpar essa igreja. Deus vai ter que nos purificar enquanto há tempo ainda. Porque senão nós não vamos conseguir ser servos. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós chegamos na sua presença, Pai, nesta manhã, invocamos o teu nome, Senhor. Clamamos aqui, Deus, por uma intervenção sobrenatural do teu Espírito a favor da santificação da nossa alma, porque a nossa alma, Senhor Deus, se encontra em débito contigo, Deus. A nossa alma encontra-se encharcada, Senhor Deus, de demônios, de verdugos, de espírito das trevas, que tem, Senhor Jesus Cristo, nos influenciado e nos levado a infringir as leis já trazidas pelo teu Espírito ao nosso entendimento, Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos aqui permitir que o teu Espírito Santo, que habita dentro de cada coração aqui, Senhor, porque recebemos essa benevolência, Senhor Deus, do Senhor, que é a habitação do teu Filho Jesus Cristo, que na cruz do Calvário venceu a morte, venceu Satanás, venceu, Senhor Deus, a indiferença, venceu, Senhor Deus, as feridas da alma, Senhor Deus, as enfermidades emocionais, venceu os traumas, venceu as rejeições, venceu, Senhor Deus, o orgulho, a soberba, a rebelião. Todos esses seres foram vencidos, encravados e pregados naquela cruz, Senhor. E nós queremos aqui nesta manhã, Deus, tomar posse desta vitória. Satanás, tu não és bem-vindo no santuário de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos a casa de Deus. Então Satanás se retira agora, pela autoridade que existe no nome santo de Jesus, pela autoridade que existe no testemunho vivo desse ser maravilhoso que palmilhou sobre essa terra há 33 anos e meio e não deixou nenhuma lacuna, nenhuma abertura, nenhuma sequela para que Satanás pudesse acusar o Filho de Deus. Portanto, nós recebemos esse Filho de Deus que é genuíno, que é perfeito e que está dentro de nós e que é crescido, que é maduro e que nos envolve com tanto amor e graça.
Esse Jesus Cristo que nós invocamos agora e declaramos Ele Senhor da nossa alma, Senhor. Que declaramos Ele perfeito e dono da nossa vida. A esse ser que é poderoso em palavras, que é poderoso em sinais, em prodígios, em maravilhas. Esse ser maravilhoso que Ele é poderoso em exortações, em consolo, em ensino, em sabedoria. Esse que é o príncipe da paz, que é o nosso guerreiro, que é o nosso general, que venceu as guerras, todas as batalhas espirituais, desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos. A este ser a que nós nos rendemos agora em nome de Jesus. Ó querido Deus, nós queremos abrir o nosso coração sem reservas, porque para Ti, Senhor Deus, nada está em oculto, Senhor. Nenhuma criatura diante da Tua luz manifesta fica escondido, mas se levanta, Senhor Deus. Ele é exposto, assim como quando o Senhor chegou diante daquele gadareno. Aquele gadareno chegou manifesto de demônios, com legiões das trevas. Ele se prostrou diante do Deus vivo, através do Filho de Deus, que ali representava o próprio Deus na terra. E aqueles demônios se levantaram e disseram: que temos nós contigo, ó Filho de Davi? Porque o Cristo, Filho de Davi, é o próprio Deus que habita dentro de nós. Nem o demônio pode se manifestar, porque toda luz agora os repreende. Toda luz agora os repreende. E nós queremos utilizar agora, Senhor Deus, essa arma nuclear que temos, esse benefício dentro de nós. Satanás, tu que estás escondido aí, através desses seres das trevas, nas nossas entranhas, nas nossas almas agora, sai. Nós te ordenamos que tu saia agora, que tu te retire agora deste lugar, porque este lugar é consagrado para o Deus vivo. Desde as janelas, dos portais, desde essa porta de entrada e de saída, é consagrada para o Deus vivo. Esse piso em que nós pisamos, esse altar em que nós estamos, essas cadeiras que estão aí, Senhor, elas são tuas. Então Satanás sai, vai saindo, sai dos cantos, sai das aberturas, vai saindo, porque todo esse lugar é a glória de Deus que habita. Todo esse lugar é a casa de Deus, onde Deus habita. Portanto, Satanás, te retira agora pela autoridade que existe no sangue do Cordeiro, que te apagou de uma vez por todas, que decretou agora a tua falência, a tua concordata. Satanás, Deus desse século, tu não és bem-vindo neste lugar. Rejeição, tu não és bem-vindo neste lugar. Espíritos de enganos, de filosofias humanas e caídas, falsas doutrinas, sai, encantamentos, sai deste lugar, porque tu não és bem-vindo neste lugar. Este lugar é para adorar o Deus vivo, o Deus de Israel, o meu Deus, o Deus dos meus irmãos, o Deus da família da fé. Esse Deus nós nos encurvamos agora e declaramos, Senhor Deus, o governo absoluto das nossas almas nesse ambiente agora. Desce, Senhor, com os teus anjos. Desce, Senhor Deus, com os teus anjos, com as espadas desembainhadas. E corta agora, Senhor Deus, todos os vínculos que fizemos, Senhor Deus, com a nossa boca, Senhor. Tira a intriga, tira a fofoca, tira o julgamento deste lugar. Esses seres não são bem-vindos nesse lugar. Irmãos, começa a confessar. Confessa, porque o Espírito de Deus e os anjos do Senhor estão aqui, pegando a tua confissão e lançando para o lago de fogo todos esses seres, porque eles não são bem-vindos nesse lugar. Pensamentos impuros, sai deste lugar. Toda prostituição, todo adultério, toda lascívia, toda fornicação espiritual, sai deste lugar. Todo egoísmo, toda avareza, saia deste lugar. Vai confessando. Tu conhece os versículos bíblicos que tu não te enquadra, que eles não têm sido teu prumo. Então confessa a eles agora que tu não está de acordo, porque os anjos do Senhor estão fazendo uma faxina espiritual nesse lugar. Permita os anjos do Senhor arrancar com raiz tudo isso que tem te gerado mágoa, tristeza. Você está dividido do Senhor porque você não coloca o Senhor em primeiro lugar. Isso é um pecado. Mateus 6,33 tu conhece. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Tu não tem colocado o Senhor em primeiro lugar,
Porque tu acha tudo difícil quando Deus te chama. Quando Deus quer reunir o povo, tu acha tudo difícil. Tu tem respaldo, tu bota coisas na frente de Deus. Pois essas coisas que estão na frente de Deus, elas não vão te salvar no dia da angústia. No dia do vale da sombra e da morte, está escrito que Deus está contigo. Não isso que tu colocou em primeiro lugar. Isso não vai estar contigo naquele dia. Então confessa, te prostra, te ajoelha, abre a tua boca em oração, confessa. Satanás está grudando a tua língua para que você não confesse. Senhor, com a espada do Espírito Santo, corta as correntes agora que tem prendido teu filho de não confessar esses pecados. Tudo que tu não obedeceu de Deus que tu conhece é pecado. Então tem que confessar para se livrar desses verdugos, porque eles estão preparando uma cilada para você. Eles estão preparando um buraco para você cair. E se você cair nesse buraco, você vai tentar sair por si só. E a palavra de Deus já te orienta. Salmos 42:7. Um buraco puxa um outro buraco. Um abismo puxa outro abismo. E Deus está te dando a oportunidade agora de te limpar. O Senhor diz: o teu leito está sujo, meu irmão, minha irmã. O teu leito está sujo. Não pensa que quando você vai para debaixo das cobertas, o Espírito Santo não está lá com você. Não pensa que quando você está sozinho, o Espírito Santo não está lá dentro de você. Não pensa que quando você fala mal uns dos outros, o Espírito Santo não está lá dentro de você. Ele está lá vendo e ouvindo. E Ele sonda os teus coração, teu pensamento. E antes que as palavras saem da tua boca, Ele já sabe. E Ele quer interferir. E Ele quer, não fala mal. E você fala mal. Você faz fofoca, você faz intriga. E o Espírito Santo vai acertar isso na tua vida. O Espírito Santo vai acertar isso na minha vida e na tua vida. Porque Ele está procurando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. É absoluta adoração, é completa adoração. Não é parcial. Ele não está procurando quem adora Ele somente em verdade ou somente em espírito. Ele quer uma adoração absoluta. Fora disso é alma caída, maligna, trevosa, mentira. E Deus vai acertar isso. Deus precisa gerar temor e tremor no nosso coração. Senhor, nós confessamos esse pecado. Falta-nos temor, Deus. Nós não estamos te temendo, Deus. A nossa conduta, Deus, nesta cidade é maligna. As pessoas olham para nós e não conseguem te enxergar, Senhor. Mas elas enxergam pessoas mesquinhas, egoístas, pessoas falsas. Senhor, nos perdoa por causa de tamanha hipocrisia. E nós chegamos aqui e queremos mostrar que somos cheios do Espírito Santo, Senhor. Nos perdoa, Deus. Nós não entendemos o Teu Evangelho do Reino. Nós não entendemos que Tu é Deus, que Tu é dono da nossa alma, que nós estamos apenas desfrutando da misericórdia. Nós não estamos desfrutando da graça divina que nos dá força e manifestação de poder para vencer o pecado. Porque a graça ela só vem pela obediência à verdade, Senhor. Nós não estamos desfrutando da graça. Estamos como no Velho Testamento e ainda oramos e dizemos: a tua misericórdia
renova-se a cada manhã. Mas nós não estamos na antiga aliança. Nós não somos da velha vida. Nós não somos da letra que mata, Senhor. Mas nós somos aquele que tem o Espírito que vivifica. Portanto, nós te pedimos, Senhor, enche, 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 enche com a tua glória e inunda com a tua glória essa casa, Senhor Deus, esse lugar, estas almas, Senhor, esse teu templo, esse teu santuário. Enche, enche com a tua glória. Diga para o Senhor: Senhor, me encha com a tua glória. Eu preciso que a tua glória se manifeste e que se transborde, e que quando eu abrir a boca saia a tua glória, a tua luz, que quando eu abrir os olhos saia a tua glória, a tua luz, que quando entrar algo nos meus ouvidos, a tua glória, a tua luz venha purificar, venha filtrar, Senhor. Que o nosso caminhar seja, Senhor Deus, a manifestação da tua glória. Que as pessoas olham para nós e enxerguem a tua glória, Deus. Que elas não olham mais para nós e enxerguem nós caído, cabisbaixo, falido, quebrados. Que eles não olhem mais para nós e enxerguem pessoas derrotadas, mas pessoas que venceram o pânico, que venceram a depressão, que venceram o medo, que venceram as provas, as tribulações, porque fizeram uma única coisa que o Senhor nos ensinou através da pessoa do teu Filho Jesus, que manifestou a glória quando dizia: está escrito. Portanto eu faço, e a graça divina vem e a vitória aparece. Ó Deus da glória, limpa nossas mãos, Senhor, porque elas estão cheias de sangue dos ímpios. Os ímpios estão clamando e pedindo socorro, e nós estamos envolvidos e preocupados com esta carne maligna, caída. Nós não confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando a bênção vem, nós glorificamos o Senhor. Quando as provas, quando as doenças vêm, nós nos queixamos, nós murmuramos, nós reclamamos. Nós não confiamos que as provas vêm para gerar vida em nós, Senhor. E esse engano está enraizado na nossa mente, Senhor. Mas nós te pedimos: perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, porque nós somos ainda carnais. As pessoas olham para nós e elas enxergam o diabo, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque somente na confissão nós somos perdoados e purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ó Deus da glória, manifesta, Senhor Deus, esse constrangimento no nosso coração. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. Nós não conseguimos nem obedecer o mandamento mais fácil que tem da tua verdade, que é congregar. Cadê o teu povo que não está aqui, Senhor? Cadê teus filhos que não estão aqui? Satanás, coisas naturais prenderam eles, Deus. Por isso que eles não estão aqui, Senhor. Então eu te peço, perdoa nossos irmãos e ajuda eles a ter a revelação de que se o Senhor manifesta no meio do teu povo, no meio dos teus filhos, é ali que a tua glória se manifesta, Senhor. É ali que o Senhor cura, é ali que o Senhor liberta, é ali que o Senhor faz grandes arranjos para ver os concertos. É ali que nós nos reconciliamos contigo e nos reconciliamos com os nossos irmãos. É ali, Senhor, quando congregamos, porque o Senhor está vindo a qualquer momento. O Senhor vai chegar e o teu povo está disperso, iludidos com as coisas desse mundo. E a palavra de Deus não diz que quando Ele chegar vai ter um no cinema e o outro na igreja. Ele não diz que vai ter um no entretenimento e outro na igreja. E ele vai buscar o que está no entretenimento. Ele vai buscar um que está lá no cinema. Ele vai buscar um que está lá no jogo de futebol. Ele vai estar buscando aquele que está lá na tradição do mundo. Não.
Ele diz que vai buscar aquele que o adora em espírito e em verdade, de forma absoluta e real. E o povo de Deus está perdido nas coisas do mundo, Senhor. As pessoas, elas não dizem não para parentes, mas dizem não para o Senhor. E o dia que a luta vem, que a enfermidade vem, eles correm para o Senhor e exigem que o Senhor os livre. Tira esse engano do teu povo, Senhor. Que o Senhor levantou um movimento nesta cidade, que é esta igreja, para ser genuína, fervorosa, cheia do Espírito Santo. O Senhor chamou uma igreja que o sirva, que seja servo, que seja despenseiro dos mistérios de Deus. Rompe, Senhor, nos nossos corações. Rompe, Senhor Deus, nos nossos corações. Eleva o nível de água, eleva o nível de vida, Senhor, para que o Teu Espírito sopre e a gente vá pelas ondas do Espírito. Quebra essas correntes das âncoras que estão ancoradas nesse sistema do mundo, Senhor. A nossa base não é o intelectual, não é o mundo. A nossa base é a manifestação do poder de Deus, é a palavra da cruz, que para aqueles que se perdem é loucura, mas para nós, eu profetizo, é poder de Deus. Quando Deus diz, filho, perdoa, mas é loucura, Deus. Se tu acha que é loucura, tu vai te perder. Dentro da igreja você vai ficar perdido. Mas o Senhor diz, perdoa. É loucura, Senhor, mas perdoa. Mas para nós é poder de Deus. Perdoa e você vai receber a manifestação da graça, que é o poder de Deus. Nós ficamos correndo atrás de picuinhas na horizontal, Senhor. E o Senhor diz que nós somos ofensores de Deus. Nos perdoa, Senhor, porque somos ofensores do Senhor. Mas eu te peço nesta manhã, com coração humilde, Senhor, quebrantado, porque eu estou vendo a Tua igreja, o Teu povo se dissipar, se perder. O Senhor tem mostrado grandes lutas daqui a pouco. E o Teu povo vai se perder, vai voltar para o mundo, vai perder tudo que já recebeu, Senhor. E eu aqui peço por eles, eu clamo de forma humilde, eu intercedo aqui por eles. Não deixe que nenhum deles se perca, Senhor. Porque o Senhor prometeu para o Teu Filho Jesus, e eu faço as palavras de Jesus, Senhor, para esta cidade de Ouro Fino. Todos aqueles que o Senhor deu para ele, de modo algum Ele os lançou fora. Porque essas ovelhas não são minhas, Senhor. Essas ovelhas são Tuas. E eu me coloco aqui na brecha, intercedo, Senhor, assim como Josué intercedeu pelo povo, assim como Moisés ergueu as mãos e intercedeu pelo povo. Vence esses amalequitas, essa vida da carne que tem aprisionado os Teus filhos, Senhor. Vence agora em nome de Jesus. Nós erguemos nossas mãos que nem Senhor Deus, que nem Abraão, que nem Moisés, que nem Arão, Senhor Deus, que nem Pedro, Paulo, João, Tiago, os discípulos, os Teus servos ergueram as mãos para o alto e clamaram pedindo socorro divino. Nós oramos agora, socorre a Tua igreja, socorre a Tua igreja, socorre, Senhor, a Tua igreja. Não deixe ela, Senhor Deus, nesses momentos finais da era da graça. O Teu povo precisa desse auxílio divino. Canaliza agora uma porção dobrada, uma unção especial do Teu Espírito, para que Teu povo batalhe pela fé, em nome de Jesus. Nós ordenamos que essa incredulidade saia agora do coração do Teu povo. Incredulidade saia agora em nome de Jesus. Enche de fé esse pequeno rebanho, Senhor. O Senhor prometeu para Gideão que ele ia vencer a guerra somente com aqueles 300, Senhor. E eu olho para essa cidade, os demônios se levantam com fúria na economia, na prefeitura, nas escolas, no fórum, Senhor Deus, nos hospitais. Esses demônios se levantam com muita fúria. E eu tenho olhado, Senhor Deus, são um pequenino rebanho, Senhor, mas nos dá fé. Aumenta a nossa fé, Senhor.
Aumenta a nossa fé. E faça essa obra de gerar e cuidar nesta cidade, Senhor. Existe aqui, Senhor Deus, pessoas cheias de talentos, cheios de dons. Usa, Senhor, o teu povo. Faz eles multiplicar, Senhor Deus, esta vida divina que o Senhor confiou a cada um deles. Levante aqui, Deus, aqueles que são habilitados pelo teu Espírito com dons para gerar o evangelismo, para cuidar os pastores, para ensinar, Deus, os mestres, para trazer a visão, ajustar a visão celestial aos profetas, para levar a semente da boa nova, Senhor Deus, com entendimento, que são os apóstolos. Eu os abençoo, esse pequeno rebanho agora, e peço em nome de Jesus Cristo, que algo estranho aconteça agora na vida deles, em nome de Jesus. Que esse movimento, Senhor Deus, seja conhecido nesta cidade, que nenhum outro antes desse foi entendido, conhecido e já visto, Senhor. Mas eu peço que o Senhor agora sopre o teu Espírito Santo sobre eles, renove as forças deles agora, o ânimo deles agora, Senhor. Os teus filhos estão caídos, cansados, fadigados, desanimados, mas eu profetizo agora em nome de Jesus: anima-te. Certa vez o apóstolo Paulo em Roma estava desanimado, entristecido, cansado, machucado de tanta pedrada, de tantas calúnias, de tantos nãos. E naquela noite de desânimo, Cristo Jesus chegou perto dele e disse: não temas, te anima, filho, porque há muito povo nesta cidade. Anima teus filhos, Senhor. Nos anima, Senhor, neste momento. E tira, Senhor Deus, essa tristeza do nosso coração, porque perto está o Senhor. E o Senhor diz: alegrai-vos, regozijai-vos, porque perto está o Senhor. E o Senhor está aí do teu lado. Toca no teu irmão, é Ele que está aí. Cristo Jesus está aí, Ele está do teu lado. Te alegra, te desperta, te regozija. Traz a lembrança, aquilo que te traz esperança é o Senhor. Toca no teu irmão, abraça ele nesse cântico, abençoa ele, porque perto está o Senhor. Alegrai-vos nele, porque o Senhor está aí dentro dele, em nome de Jesus.
sobre o verdadeiro valor que nós temos. Quando nós entramos em contato com a palavra do Senhor, é produzida uma tristeza. Essa tristeza é produzida em todos nós, irmãos, porque ali nós vemos o nosso real valor. O valor do vaso. Qual é o valor do vaso? Se não é conter o habitador dentro dele. A glória está no habitador, não está no vaso. Não importa o formato do vaso, o material do que ele é feito, mas o que importa é o habitador que está dentro dele. E é ele que precisa ser aparecido, é ele que precisa aparecer nas nossas atitudes, nas nossas emoções, até na nossa face, porque a palavra de Deus diz que a glória do Senhor aformoseia o rosto. Nós não precisamos mais estar acabrunhados, estar entristecidos e até desanimados, porque o Senhor nos conforta, Ele está presente no nosso interior. Que o Senhor possa compartilhar isso conosco, essa força que vem de dentro de nós, irmãos. Sobre a vida de vocês, né? Sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas. Ela está escrita lá em Deuteronômio. Ela diz: todo mandamento que agora te ordeno, filho meu, cumpras. Todo mandamento. Todo mandamento que agora
Podemos sentar, irmãos? Eu quero dar um comunicado, irmãos, que o ônibus, né, vai sair para nosso microrregional próximo sábado agora, às 8 horas da manhã aqui da frente, tá? Porque como nós temos uma turma mais idosa, né? Aí a gente vai sair um pouquinho mais cedo para poder parar mais vezes, né? Para umas 3 vezes, se for o caso, 4 vezes. É um ônibus bom, bem confortável, tem ar-condicionado, tá limpinho, né? E é um ônibus que tem banheiro. E aí nós vamos sair daqui então às 8 horas, né? E quero dizer que nós temos 18 vagas ainda, irmãos, tá? Que os irmãos pudessem aí, junto comigo, aí, correr atrás, né? Para colocar. O valor da passagem está R$ 115, mas quanto mais pessoas a gente colocar, vai diminuindo o valor, né? Estava 125, aí a gente colocou mais uns 2, parece. Conseguimos mais 2, então baixou para 18 vagas, né? Tivemos uma desistência, acho que a irmã Neuza aqui é com a gente, não vai conseguir, né? Vai ter que ir antes. Então, pulou para 18 vagas de novo. Então, 115, né? Para não ficar pesado para os irmãos, né? E vamos tentar colocar mais alguns irmãos juntos aí, pagantes, né? Para a gente poder ir todos juntos em nome de Jesus, tá bom? Daqui um pouco, você sentir de ofertar para alguém, né, irmãos? Eu senti de ofertar 5 passagens já. Né? Porque eu sinto que essas pessoas que eu convidei precisam estar lá. Porque Deus tem algo para fazer na vida dessas pessoas. E durante a oração aqui, irmãos, eu tive uma visão assim, sabe? A gente está brincando com Deus, gente. Eu tive uma visão que eu era uma mula. E que eu estava caminhando no meio de vocês. E vocês eram o profeta aquele, lembra? O balão? E as palavras que saíam dessa mula estavam dizendo para vocês exatamente o que aquela mula disse para Balaão. Jeremias 1,5 diz que todos nós somos profetas, né? E Deus disse assim, me deu essa visão assim, eu caminhando no meio de vocês, assim, sabe? Eu era mula, né? Deus usa mula, até as mulas Deus usa, né? E a mula trouxe um alerta, né, para todos nós, arrependimento e confissão. E aquele que se arrependeu e que confessou o pecado, né, o anjo da morte não vai tocar. Mas aquele que perdeu a oportunidade, clame ao Senhor. Porque o anjo, a mula está falando ainda, né? Amém? Irmãos, então, tá? Eu acho que o comunicado era esse. Temos 18 vagas, 115, tá? Aqueles irmãos que sentiram de ofertar para outros também, né? E eu tenho certeza que tem bastante gente que gostaria de ir, né? Mas esse povo sumiu, né? Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, sei lá, né? Convida, vai ser uma bênção lá, tá bom? E quarta-feira agora vai ser a quarta quinzenal culto na casa, né? Estamos orando para ver onde é que vai ser ainda, né? Mas eu aviso os irmãos no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Os irmãos fiquem atentos aí para nós ter. Tem sido uma bênção esse culto na casa. Não sei se os irmãos perceberam, o Senhor tem falado assim de uma maneira diferente dos nossos cultos aqui, né? E todo o culto tem tido bastante pessoas novas. Nessa última tinha acho que 4, né? 4 novos, né? Tem uns 4 ou 5 novos, né? Então, é esse o desejo de Deus, né? Que essas pessoas sejam alcançadas, sejam levadas ao batismo e conheçam sobre o Evangelho do Reino, tá bom? Então era esse o aviso. Então sábado que vem seria o nosso momento de oração territorial. Como nós vamos estar em viagem, né? Então não vai ter. E o pagamento, irmãos, daqueles que vão, nós precisamos até quarta-feira, tá? Então aqueles irmãos, alguns irmãos já acertaram comigo, né? Nesse valor de 115. Então até quarta-feira eu precisava, né, recolher esses valores para a gente poder ir acertando lá já com o ônibus, tá bom? Vamos abrir uma palavra aqui de novo. E eu quero convidar aqui, vai ser a irmã Marislene, né, que vai falar sobre a dica mensal. E depois a Neuza Martinelli,
e depois a Júlia, né? Vamos abrir uma palavra aqui. Mateus capítulo 11, no versículo 28 e 29 e 30. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, né? A Marislene já pode ir passando, então já? Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom dia, irmãos. Então, eu vou regar aqui o livro, né? Deixa eu só achar aqui. O capítulo 1 do livro Personagens Bíblicos, né? Rebanho Curado. Que ali ele fala, né, em João 10, 11, né? Que está escrito assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Então, o que eu entendi ali, irmãos, fala assim: o melhor pastor do universo é aquele pastor que se preocupa com os membros da igreja. E eu falo, a gente muitas vezes pensa assim, o pastor, só o pastor ali, né? Fala, tudo para ele. Não. Deus chamou todos nós, né? Para levar a palavra, né? E a gente tem que preocupar com os nossos irmãos também, né? Mas ali ele fala, né, do pastor mesmo, né? Ele fala que o pastor preocupa, né, tanto no natural quanto no espiritual de cada um. Ele vive próximo aos irmãos. Quem já viu o pastor longe dos irmãos? Eu não vi. Sempre preocupa, né? Graças a Deus, né? Por isso. Ele vê cada um que passa, né? Na vida de cada um. Aquilo que cada um necessita, né? Tanto na alegria quanto na tristeza, né, irmãos? Muitas vezes a gente fala assim, manda mensagem, pastor, está acontecendo isso, aquilo ali. Esse é o verdadeiro pastor, né? Que está ali junto, né? Com os irmãos, né? Compartilhando, né? Falando. Tem que ser assim, né? Preocupar com o rebanho, né? E ele sempre é uma pessoa, igual ele falou ali, irmãos, que ele espera o arrependimento e restauração de nossa vida, né? Igual hoje, né? Foi o culto, uma bênção nas orações, né? Você vê que ele está importando com cada um. Porque Deus mostra, Deus fala, né? As coisas que vai acontecer. Muitas vezes fala assim, vê que as pessoas estão se perdendo, né? Vê que a gente está se perdendo. Aí ele vê, ele fala, Deus fala com ele, ele vai, ele está preocupado. Então, esse é o verdadeiro pastor, né? Que se importa, né? Todos nós temos caráter e somos restituídos pelo Senhor Jesus. Quando Deus nos criou, Ele já preparou para o ministério de pastor. Precisamos aprofundar nas estruturas, nas escrituras e na palavra de Deus. Quando a palavra entra em nós, nosso caráter e temperamento começa a ser restaurado. Muitas vezes a gente sai um pouco fora, a gente fica ali, a gente já ira, né? Já fica com raiva. Então, a gente tem que voltar, né? Falar, não, Deus, espera aí. Deixa eu voltar para a palavra, voltar para aquilo, né, que o Senhor deseja. Para a gente ser restaurado todos os dias. Porque todos os dias vai ter alguma coisa, né? Para a gente querer tirar a gente do caminho, né? Então, a gente tem que voltar para a palavra, né? E ele falou esse livro que é muito importante, irmãos. Cada um lê, porque tem muita coisa, né, importante para a gente pegar. E ele falou ali, o pastor vai ser sempre um instrumento nas mãos de Deus para edificar espiritualmente os irmãos. Por isso, a sua boca é para conselhos espirituais, com base na palavra. O pastor sempre cuida das ovelhas, sempre auxilia os novinhos. Sempre que tem alguém triste e desmotivado, ele sempre nos anima. É verdade, irmãos? É verdade, né? Sempre que a gente está, né, meio cabisbaixo, né? Tem que estar... O pastor está ali para socorrer a gente, né? Graças a Deus por isso, né? E ele sempre tem paciência conosco, né? A gente viu por hoje, não é mesmo? Ele sempre está ali orando para aqueles que estão aqui, aqueles que não... né, que está fora também, que saiu, né? Ele sempre está ali. Então, muitas vezes, a gente tem que colocar também, tipo assim, no lugar dele. Não falar só que é o pastor, né? A gente tem que colocar no lugar dele e falar, não, peraí, vou orar também para os irmãos. Deixa eu ir atrás também, né? Perguntar, né, se a pessoa está bem, o que aconteceu, que a pessoa saiu, né? Não criticar,
Muitas vezes a gente fala por mim, talvez fala, mas fulano não está indo. Não, não é assim. A gente tem que falar, não, o que está acontecendo, irmão? Vamos fazer a nossa parte também, né? E ele falou ali também nesse livro que ele sempre tem paciência, né? Para esperar que nós abandone, né, os pecados. Que a gente tem pecado, irmãos. Eu tenho, é horrível. E Deus nos expôs hoje, né? E passou tudo aqui na minha mente, tudo que eu estou fazendo de errado, tudo que eu já fiz. Então Deus está ali, Ele sempre está ali falando para a gente arrepender. Isso é o verdadeiro pastor, né? Porque, não sei, eu não sei de outros, né? Agora, quem não está nem aí, não preocupa, né? Graças a Deus que Deus deu essa mesa para nós, né? E ali também falou, por isso ninguém sai melhor na terapia espiritual, né? Que o pastor, que ele está ali para ouvir as pessoas. Eu lembro dos cultos, né, de quarta, né? Que era uma benção também, né? A gente ia lá, falava. Então, tudo que a gente quiser falar alguma coisa, a gente pode ir correr atrás do pastor, sim. Que ele está ali para ouvir, para dar, tipo assim, tudo que sai da boca dele vai pela palavra. Então, às vezes a gente pensa alguma coisa, fala assim, mas eu vou fazer isso. Não, a gente tem que pedir direção para Deus. E para a pessoa também, a gente pode ir, né? E ele está ali sempre para colocar a gente no caminho, né? Através igual falou ali do livro, através da TV Menorá, dos livros, do CD e da editora Vento Sul, né? E ele falou, um verdadeiro pastor prega Jesus como Senhor. Precisamos observar sua vida e se há humildade e mansidão. Então, a gente tem que estar, irmãos, muitas vezes, não só falar assim, não, é só de um cargo de uma pessoa, mas sim de cada um. Cada um fazer a tua parte também, né? Cada um orar pelos outros, cada um ver a dificuldade dos outros. Olha, você tem dificuldade em uma área? Pode correr e falar assim, pastor, está acontecendo isso, isso, isso. O que eu tenho que fazer? Ele sempre vai estar ali, dentro da palavra, vai orientar cada um. O que tem que fazer, né? Então, é isso que eu queria falar para os irmãos, amém? Deus abençoe. Bom dia, os irmãos, né? Então, irmãos, né? Como se diz, igual foi falado tudo no começo, e a gente é servo, não é? Né? Se é servo, tem que falar, né? Nem mesmo com vergonha, com medo, mas a gente tem que estar aqui, né? Para ser servo do Senhor, né? Para Ele nos capacitar, né? Né, Silvana? Porque ver os outros é fácil, né? Então, eu vou aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, né? Na mensagem, da TV Menorá, né, que é Desenvolvendo a Liderança, que é a mensagem 13. E que é onde vai falar aqui da formação de liderança, né? Olha que jeito que o Senhor é bom pra gente, né? Porque o pastor já começou falando de servo e parece que tudo encaixa, né? E veio encaminhando tudo, né? Então, ele falou ali sobre, né, como, né, a formação das lideranças, né? Que falou lá que Jesus já nos chamou nós nesse ministério, que nem ele falou, liderança. Liderança é todos, né? Aqueles que aceitou Jesus, né? Desceu as águas. Então, Jesus está fazendo ali como se diz, um procedimento, né? Para que todos, né, sejam, né, servos do Senhor ali, disposto em todas as áreas, porque liderança não é só numa coisa, né? Liderança tem que ser em todas, né? Só que tem uma liderança mais em primeiro lugar, né? Que nem é o Ministério da Palavra, né? Mas todos nós somos, né? Como se diz, né? Líderes de Cristo, né? Para fazer uma coisa, uma outra, como se diz, até nas pequenas coisas, numa limpeza, né? E que até eu me vejo assim. Eu escuto as mensagens, é uma benção. Eu me pego tudo, mas só que eu não tenho muito esse dom de estar explicando para os irmãos, né? Mas, né, como se diz, se Deus chamar, é isso aqui, né? Então, daí ele falou assim sobre, né, que Jesus chamou nós agora para fazer uma mudança em nós, né? Que até ele leu lá, né, falou daquela passagem lá, né, que Deus ele não vai colocar vinho novo em odres velho. Então, quer dizer que a gente está sendo nas mãos de Deus, nós somos o odre, né? E Jesus está querendo colocar o vinho novo dentro de nós, que é o Espírito Santo que Ele já colocou, né? Desde que nós já aceitamos o Senhor, né? Então, nós temos que ter essa visão, né? Essa visão de celestial, né? Que o Senhor quer de nós, né?
E que nem falou também, né? Porque aí a gente tem que obedecer só o plano de Deus, né? Que nem ele leu lá em Provérbios, né? Que nem falou também que, como se diz, no coração do homem há muitos propósitos. Mas só o de Deus vai prevalecer, né? Porque então não adianta a gente ficar fazendo plano aqui na terra. A gente tem que ver, né? Os planos, o que Deus quer para nós, né? Que ele falou. Então, os planos de Deus, é Ele que vai prevalecer na vida da igreja, né? Que nem ele falou que nós que somos capacitados, né? Que nem ele falou, depois falou das gerações também, né? Até ele falou que Jesus está preparando, né, os vencedores para reinar com ele no milênio, né? Como foi falado também no começo aí. Então, e quem que é os vencedores? Daí ele falou, né? Ele falou de Israel, de Judá, né? Ele falou de Judá e Benjamim, que somos nós, né? Que ele falou que é nós que já aceitamos o Senhor. Nós somos essa geração, porque Israel é todo o planeta, né, que está no mundo, né? Mas ele falou que a geração de Judá e Benjamim é uma geração que está recebendo muito, né? Que somos nós nesse ministério do reino, né? Então nós estamos recebendo muita sabedoria, né? Muitos ensinamentos. Então nós temos que aceitar essa geração que Cristo, né, está nos proporcionando para nós, né? Que até ele falou que isso é a instrução de Deus, né? E na casa do Senhor, se nós quiser ser um vencedor, né? Nesta era da graça ainda que a gente tem, né? Então ele falou que a gente tem que suportar tudo, né? Que nem foi falar das provações, né? Que o Senhor está dando. Ele falou, quem será que vai suportar até o fim, né? Ele falou, aquele que perseverar até o fim, esse vai herdar, né? Que nem ele falou, o reino dos céus. Então ele falou que a gente tem que, né? Parar, né, sondar o nosso coração, né, que nem foi falado, confessar os nossos pecados, para a gente perseverar nas tribulações, como ele falou, porque às vezes Deus dá a tribulação para a gente, né, para ele ver, né, porque o Senhor já sabe, né, quem que vai prevalecer até o fim. Deus sonda cada coração, então ele sabe quem vai ficar, quem vai sair, então é só o Senhor que vai decidir, né, que até ele pegou e falou que na vida dele, teve um tempo lá que ele falou, eu não passo de amanhã, né? E às vezes, muitas vezes, a gente, né, tá desse jeito, né? Vem uma aprovação, vem um sofrimento aqui, a gente fala, não. E hoje esse aí para mim não dá, e a gente, né, fica assim. Então ele falou que a gente tem que coisar, porque isso aí é só Deus que vai decidir isso por nós. Então, gente, nossa, essa mensagem, ela fala tanta coisa, gente, e é uma benção, né? E que nem eu estou falando. E eu agora que eu estou começando a acessar essas mensagens pela TV Menorá. E como se diz, né, a gente já viu o tempo que a gente já perdeu lá atrás, de não ter acessado mais antes, né? E é uma benção mesmo. Então, gente, fica aí, né? Está lá na TV Menorá pela assinatura, né? Como se diz, muitos já conhecem, mas muitos ainda não conhecem. Então, pode, né, tá falando aí, né, com as duas irmãs, né, que fica responsável por nesse ministério, né, de estar levando, né, explicando certinho, né, para as pessoas como acessar. Então, é isso, gente. Eu deixo lá para as pessoas estar lá também buscando lá. E é uma mensagem rica e tanto, viu? Amém? Bom dia, irmãos. Eu queria compartilhar também uma mensagem da TV Menorá por assinatura, que ela se chama Um Tropeço Chamado Preguiça. E eu queria que vocês abrissem rapidamente em Provérbios 6, por favor, que a gente vai ler rapidinho, para não tomar muito tempo aqui. A Neuza estava comentando, então, sobre a experiência da TV Menorá por assinatura, né? E aí, essa semana que passou, na verdade, eu comecei a sentir preguiça, né? Aí eu já fui na TV Menorá e coloquei ali na lupa preguiça e apareceu essa mensagem. Se vocês colocarem preguiça, vai aparecer umas 2 mensagens, mais ou menos, só que essa foi a que mais me chamou a atenção, que se chama, então, Um Tropeço Chamado Preguiça. Então, é um tropeço na nossa vida, essa tal da preguiça, né? E aí, em Provérbios 6, então, gente, do versículo 6 ao 11, ela fala sobre isso, né? Tem uma outra passagem também em Provérbios que fala, mas a gente vai se ater só a essa. Aí, aqui, para mim, o título está Advertência contra a Preguiça. Então, quer dizer que a preguiça não vem de Deus, né?
E até foi falado na mensagem que quando a gente está na vida da igreja, conhece o Senhor, né? A gente se converte, o que acontece? Preguiça é um demônio, né? Que age na nossa vida. Aí traz sono, traz enfado, deixa as coisas para depois, e isso não vem de Deus. Porque Deus nos chamou para a gente ser diligentes, né? E o diligentes são pessoas o quê? Que são sábias, que não deixam para fazer as coisas que Deus fala para depois. Então, quando a gente está assim na nossa vida, e até o natural, né? A gente tem preguiça de limpar, preguiça de fazer comida, preguiça de fazer algumas coisas, também é Satanás agindo. Por quê? Porque o natural, muitas vezes, ministra o espiritual. Então, se a gente tem preguiça de limpar ou de fazer algo natural, que dirá com as coisas do Senhor que a gente vai deixar, né, para depois. Só que as coisas de Deus não podem ser deixadas para depois. E aí no versículo 6, então, diz assim, ó, Deus dizendo para a gente, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, porque não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, aqui Deus diz, né, vai ter com a formiga preguiçoso. Por quê? Porque a formiga, ela trabalha, não tem chefe, não existe formiga-chefe, né? Mas ela trabalha, então, quando tem escassez na nossa terra, ela não tem. E ela está sempre trabalhando, né? Se vocês começarem a reparar numa terra assim, vocês vão ver. Ontem mesmo eu vi uma formiguinha pequenininha e estava carregando nem sei, estava carregando um negócio maior que ela, não sei se era um pedacinho de pão. Então, ela não para de trabalhar, né? E aí, o que eu queria deixar, então, dessa mensagem que me tirou da preguiça, né? Engraçado que ela realmente tirou eu da preguiça naquele momento. Então, ele comentou assim, duas coisas que eu queria comentar para terminar. A autoridade sempre faz com que a gente vença os demônios. Então, num trabalho natural, o que acontece? Quando o chefe não está ali naquele local, as pessoas ficam conversando, fazem as coisas mais devagar, né? Agora, quando a autoridade chega, todo mundo se coloca para trabalhar. Então, se a gente tem a autoridade de Cristo em nós, a gente não vai ter preguiça. Aí, se a gente começar a olhar para o nosso dia a dia e ver assim, poxa, eu estou andando preguiçoso, está alguma coisa errada? A autoridade não está agindo dentro de nós. Então, a autoridade, falando do natural também, mas muito mais o espiritual, né? A gente precisa restaurar isso, restaurar o templo para o Senhor. E essa autoridade precisa fazer com que a gente tenha temor. E, para finalizar, ele colocou assim, nós queremos fazer o trabalho que é bem visto por todos. Os trabalhos de bastidores, ninguém vê, a gente não quer fazer, porque não tem aplauso e nem reconhecimento, né? Então, ele comentou assim que, por exemplo, para limpar um banheiro, só quem é espiritual faz. Quem não é espiritual não faz, porque ninguém vê, né? Ninguém chega ali no banheiro e fala, quem limpou o banheiro que está tão limpinho? Ninguém fala, mas todo mundo desfruta. Então, a gente precisa ter essa consciência das mínimas coisas, né, que o Senhor nos chama para fazer, ou aquilo que a gente está em casa, Deus nos chama para fazer. Se a gente está com preguiça, a autoridade de Cristo que está dentro de nós não está restaurada. E pessoas que não têm preguiça e fazem a obra precisam ter algo em especial, que eu não vou falar, os irmãos precisam ir lá acessar. Amém, meus irmãos? Como a Neuza comentou, né, a Geise e a Silvana são responsáveis pela TV Menorá. Então, quem quiser saber mais, quem quiser acessar, pode estar falando com elas no final do culto, tá bem? Deus abençoe. Amém. Irmãos, vamos abrir aqui em Mateus capítulo 8. Ontem o ministro falou, né, um pouco sobre Mateus 8, sobre a experiência do centurião. E fica essa dica aí, já está postado lá no YouTube, né, da TV Menorá, essa mensagem do culto de recepção de Portugal, Lisboa. Primeiro micro, né, internacional aconteceu. E eu queria abrir só rapidamente aqui, antes de nós finalizar também, fazer um comentário sobre Mateus capítulo 8, né?
Se você analisar, irmãos, desde o nosso nascimento, nós como corpo, né, físico, orgânico, todo ele trabalha 24 horas, até quando você está dormindo, não é verdade? O dia que um órgão interno do nosso corpo para de trabalhar, começa a dar problema no corpo. E nós somos membros do corpo de Cristo, né? Todos têm que trabalhar. Se tu não trabalha, tu não recebe a paga. Qual é a paga dos órgãos do nosso corpo? É o fluir do sangue que mantém eles vivos, né? Pode perceber. Você nem vê teu coração trabalhar, mas o sangue está passando para ele trabalhar. E ele é responsável para bombear o sangue para os demais. Se tu olhar o teu corpo, ele é cheio de vasos sanguíneos, né? São os canais que levam vida. Então o fígado, ele funciona. O pâncreas, ele funciona. Os rins, eles funcionam. O pulmão, todo ele funciona. Percebe que todo ele é cheio de vasos sanguíneos. E esses canais, né, são responsáveis de levar o sangue até esses órgãos. E o sangue é responsável de manter eles funcionando. Então tu não vê um coração desanimado, né? Não vê lá um rim desanimado. Quando acontece isso, quando para de funcionar, alguma coisa está acontecendo, né? Então todo o corpo começa a sentir. Eu e você somos membros do corpo de Cristo, amém? Se você olhar para o teu lado, tu vai ver um rim. Olha para o lado, tem um rim aí. Ele parece estar meio estragado, né? Mas ele é um rim, né? Vai ver um pâncreas ali, né? Ele está meio estragado. Então, esse complexo misto, que é místico, que é o corpo de Cristo, ele não está funcionando. Então, por isso que tem uns que estão cansados, porque eles estão sobrecarregados, porque era para todos os membros botar o ombro debaixo dessa carga, mas não estão colocando. Então, sobrecarrega alguns. Agora, imagina, irmãos, se, por exemplo, o coração para de trabalhar. O coração está sobrecarregado e ele para de trabalhar. Qual vai ser o fim dos outros membros do corpo? Acabou. Acabou a tua vida. Se essa pessoa que você olha do teu lado e você julga, e você critica, você só tem vida por causa que talvez ele está sendo um canal, o sangue está passando primeiro para ele, para estender até você. E aí você quer matar ele. Você está também assinando o teu atestado de óbito. Você também vai morrer. Que nem a irmã Marislene falou aqui sobre pastor, né? Que todos nós somos pastores. E aí a gente tem que se preocupar com todo o rebanho. Porque talvez um de vocês, você nem sabe, talvez eu nem sei. Mas aquela pessoa que você menos valoriza, talvez, ela é um membro que está antes de mim. E eu tenho que cuidar dela, porque a vida, para mim, vai passar por ela. Em algum momento da minha caminhada cristã. E eu julgo ela, e eu não me importo com ela, e eu não estou nem aí com ela. Não. Eu não sei qual é o membro que Deus vai usar em algum momento da minha caminhada cristã para me dar vida. Então a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Porque daqui um pouco, hoje tu está em pé, irmãos. E amanhã tu vai estar caído. E esse irmão que hoje tu está em pé, e o teu irmão que tu está caído, que tu julga, que tu fala mal, que tu não quer se relacionar com ele, pois é ele que amanhã vai estar em pé. E você vai estar caído. E eu sou conhecido assim no reino como o pastor xarope, porque eu xaropeio mesmo. Porque o dia que eu tiver caído, irmãos, eu vou amar que as ovelhas me xaropeiem para mim voltar. Tomara que isso nunca não aconteça, né? De eu cair a ponto de desistir, né? Mas tem momentos que está difícil. E como eu ia gostar se alguém xaropeasse e me erguesse e fosse usado pelo Senhor como membro do corpo de Cristo para me ajudar. Amém? Então, aqui em Mateus capítulo 8, fala sobre um centurião, né? E você já ouviu ontem, se não ouviu, vai ouvir lá. Mas eu quero trazer uma sequência que o Espírito Santo me falou sobre a mensagem de ontem. Esse centurião, ele tinha a visão de corpo. Porque ele tinha um membro do corpo que prestava um serviço que mantinha ele em
princípio da ordem, que era o servo dele que estava com anomalia, estava doente em casa, estava morrendo. E ele não estava servindo ao centurião. E o centurião, para ele se manter em ordem, porque ele falou, né? Olha o que ele disse para Jesus: eu sei o que é autoridade, porque eu digo para esse vai, ele vai. Eu digo para esse ele vem, ele vem. Eu digo para esse ele fica, ele fica. Eu sei o que é autoridade. Agora imagina, e ele era conhecido como um líder, porque ele tinha servos que estavam servindo. E aquele servo, aquele membro, era responsável de manter ele naquela posição de autoridade e de líder. Porque um líder é líder e uma autoridade é uma autoridade quando as pessoas que são súditas, elas obedecem, né? Será que Jesus tem sido teu líder? Não obedece ele. Será que Jesus tem sido nosso pastor? A gente não obedece ele. Por isso que essa cidade está resistindo se entregar para essa autoridade master que é Jesus Cristo. Porque elas olham para nós e elas seguem por modelagem. Olha o modelo de servo que eu sou. Então aí tu fala de Jesus, a pessoa ela fica tateando e não consegue servir também. Porque elas olham para você. E como membro você não está servindo. Mas essa autoridade, esse centurião, esse líder se preocupou. Porque tinha um membro do corpo que não estava servindo, não estava funcionando. E aí ontem o ministro falou, e ele nem era judeu e nem conhecia as escrituras como os judeus conheciam. Pelo contrário, era um sistema romano que ainda oprimia o povo judeu. E aí então esse centurião, que era um opressor por profissão, foi lá e buscou refúgio num judeu que era um oprimido por eles. E aí esse centurião pediu o quê? Em miúdos assim, você vai entender que ele tinha revelação de corpo de Cristo, de corpo orgânico. Se um não funciona, o outro também vai ter dificuldade de funcionar. E ele pediu socorro e pediu um milagre, chamou de Senhor e pediu um milagre, reconheceu que Jesus era Deus e pediu um milagre. Ajuda aquele membro lá. Porque quando eu dizer para aquele membro que está doente hoje, eu dizer para ele, vai, e ele não for, eu não consigo cumprir o meu propósito de líder. Eu não consigo cumprir o meu propósito de também ser servo, de servir ao bem comum. Depois dessa experiência, eu queria que você olhasse para a Bíblia. Depois dessa experiência de Mateus 8, da cura do servo centurião, olha o que aconteceu. E isso ensinou uma coisa para um discípulo chamado Pedro. Porque logo depois desse acontecimento, irmão, logo depois de um ensinamento, você tem que levar esse ensinamento para casa. Logo depois desse ensinamento do centurião, Jesus ensinou os discípulos, e Pedro estava ali e viu, e ele disse, gente, lá em casa tem um servo que não está funcionando, a minha sogra. Você tem que pegar esse ensino e levar para casa. Lá na tua casa tem coisa que não está servindo Deus. Ou você acha que está servindo Deus? Teu marido está servindo Deus? Tua esposa está servindo Deus? Teus filhos estão servindo Deus? Teus netos estão servindo Deus? Tua renda está servindo Deus? Gente, tu tem que pegar esse princípio e levar para tua casa. Tu é discípulo de Jesus. Pedro presenciou Mateus 8, a experiência de centurião. E ele, na hora, ele viu, minha sogra é um membro do corpo. E se ela não servir, eu não vou conseguir também servir. Porque aqui é fácil de servir, né, irmãos? A gente dá uma estudada aqui e fala aqui, aí a pessoa ouve aqui e acha que a gente é cheio do Espírito. Tem que ver lá em casa, lá com a minha esposa, com meus filhos, se eles estão servindo ao Senhor. Porque se eles não servir ao Senhor, eu como um servo para um bem maior, que é toda a congregação na cidade, eu não vou conseguir servir. E aí vem o que a irmã Marislene falou sobre o pastoreio, né? Você é pastor também, tem que pastorear, tem que cuidar. Qual é a área da tua vida que é um servo que está servindo ao diabo e não está servindo a Deus? Tua saúde, tuas finanças, tua família,
teu tempo. Observa teu tempo. Como está teu tempo? Tu está servindo a Deus ou está servindo ao sistema do mundo? Porque certa vez, o discípulo chamado Pedro, ele tinha que pagar a alfândega, né? Lembra? Tinha que pagar o imposto. E Jesus repreendeu ele, mas quem é que paga imposto? É os estrangeiros ou os filhos da terra, os filhos de Deus? E ele disse assim, os estrangeiros. Mas cara, nós não somos estrangeiros. Mas tudo bem, para não ficar feio. Agora tu vai lá e pesca um peixe, dentro da boca do peixe vai ter um starter e tu vai pagar para mim e para ti. O que é que Deus estava dizendo através desse ensino para Jesus? O teu secular tem que servir o reino, irmãos. Se você não está servindo o reino, você se perdeu na caminhada. O certo era nós trabalhar no secular, tira a subsistência e o resto deposita para a expansão do reino. E a gente vai lá e gasta tudo com o mundo ou com os nossos. Não. É o reino em primeiro lugar. E Deus vai te dar sabedoria para tu desfrutar o que fica nas tuas mãos. Porque eu estou tendo essa experiência. Tudo eu boto ali. E Deus tira a minha subsistência e você está vendo as coisas acontecer. E aí o que aconteceu agora? Vamos ler agora o versículo 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro. Quem foi que levou Jesus na casa de Pedro, irmãos? Foi Pedro. Por que que Jesus foi até a casa de Pedro? Tu tem que levar esse ensino lá para a tua casa, começando aqui a casa aqui, santuário de Deus somos nós, né? Tu tem que levar o princípio, tu ouviu o que o apóstolo falou, ouviu o ensino que saiu aqui, a experiência desse centurião, levou o ensino, o princípio, a palavra lá para a casa dele, porque a casa dele tinha um servo que em algum momento ia impedir ele de servir a Deus. E ele não ia ser mais um bom centurião. Ele não ia poder dizer, o meu servo, eu digo vai, ele vai, e eu digo para o meu servo fica, ele fica. Porque esse servo, esse membro do corpo, esse membro estava doente. E ele disse, né? Imagina que ele disse para esse servo agora, servo, vai lá fazer aquilo. O servo não ia poder, estava doente. Então, membro do corpo doente, áreas da tua vida que está doente. Talvez você pense, essa área da minha vida está sã. Está servindo a Deus? Não, então está doente. Se a área da tua vida está servindo a Deus, ela está sã. Porque todas as áreas da tua vida, o Senhor disse para Adão, vou te colocar na vida da igreja, no Jardim do Éden, para cultivar e guardar. Toda a tua vida é para cultivar e guardar dentro do reino. Ele te trouxe para cá para isso. Então, se tem áreas da tua vida que não está servindo a Deus, ela está doente, vai morrer. Você vai deixar morrer? Olha para os teus filhos, olha para as tuas finanças, olha para os teus cônjuges. Estão servindo a Deus? Não. Tu vai deixar eles morrer? Gente, não te ilude que um culto semanal é a vida da igreja. A vida da igreja é todo o teu ser diariamente. Está servindo a Deus? Glória a Deus. Não está servindo a Deus? Vai morrer. E o que é uma morte espiritual e depois uma morte natural? Você não vai ter mais do teu lado para desfrutar. Amém? E Pedro, quando ouviu aquele princípio, Jesus, vamos lá em casa. Porque a minha sogra, ela está doente. E ela não está servindo ao reino como membro do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente gosta desse versículo, né? E cobra de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas tu não faz nada para o reino. Como é que eu e a minha casa vão servir ao Senhor? Você acha que uma profecia ela vai se cumprir sem a tua participação de colocar em prática a obediência aos princípios? É claro que não. Hoje está todo mundo dizendo, não, está aqui escrito, é uma promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você não faz nada para o reino, gente. Aí não tem como tu e a tua casa servir ao Senhor, né? E aí olha o que ele diz aqui, ó. Vamos lá. Viu a sogra deste acamada.
e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E o que ela fez, irmãos? Ela estava doente, então ela não estava servindo o rei. Quem não serve o rei não consegue nem a servir a si mesmo, eu quero dizer para você. Está te enganando. Porque essa senhora doente aqui com febre acamada, ela não podia cuidar dos netos, ela não podia cuidar nem da vida dela, não podia cuidar de nada. Não podia ajudar a filha, não podia ajudar o genro. Quem não serve o reino não consegue servir ninguém, nem a si mesmo. Então, estamos só protelando uma coisa que vai ser consumada daqui a pouco. Derrota total. E aí, quando Jesus curou essa senhora, o que aconteceu? Ela entendeu, eu sou membro do corpo de Cristo, tenho que servir o corpo de Cristo. O mais importante é o corpo de Cristo. O mais importante não é minha esposa, meu marido, meu filho, o mais importante é o corpo de Cristo. Então eu tenho que servir o corpo de Cristo. Quando ela recebeu a cura, quem é o único que pode te curar? Não é o médico, gente. Está gastando dinheiro, botando dinheiro fora e está criando esperança na medicina. Deus usa a medicina, sim, mas se tu não está servindo ao reino, a medicina é paliativa e daqui a pouco vai... O vento sopra e dissipa tudo. A medicina está aí, é para ser usada sim, mas tua confiança é no dono da medicina, que é o Senhor. E se tu confiar no dono da medicina, tu mesmo, moribundo, tu vai servir ao Senhor. Tu vai buscar acertar a tua vida para o Senhor. E aí o que aconteceu com a sogra de Pedro? Olha a alegria de Pedro, irmãos. Ele ouviu um princípio na congregação e levou lá para a casa dele o princípio. Ele viu com os olhos dele, Jesus dizendo, eu vou lá curar. Mas Jesus diz, o cara é centurião, é pagão, é idólatra. Então se eu disser para Jesus lá em casa, Jesus vai. Eu sou filho de Deus. E ele disse, eu vou lá curar. E o centurião disse, não, eu não sou digno. Manda uma palavra que você vai curada. E Jesus então está curado já. E aquele centurião acreditou. Agora imagina o discípulo, muito mais deveria acreditar. Mas tudo bem, ele levou Jesus lá. Ele levou o princípio lá. Ele ouviu e viu a experiência de um pagão, porque creu. Eu vou levar. A minha sogra não está servindo ao reino. Ela tem que servir ao reino. Porque quando a gente serve a nós mesmos e não ao reino, a gente começa a adoecer. Adoecer, daqui a um pouco morre. Meus irmãos, muitos estão morrendo. E daqui a um pouco eles vão ter a experiência da perda. Mas tudo bem, eles correm para cá e a gente vai atender. Não tem problema. Mas não precisava ser assim. Eles poderiam estar na frente da batalha, ajudando, servindo e ajudando os outros que não têm visão. Nós estamos com a visão, por favor. E aí o que aconteceu com essa senhora, irmã, que não estava servindo ao reino? A primeira coisa que ela identificou, eu estou assim doente, parada, morta, cheia de preguiça, porque eu não estou servindo ao reino. E quem foi que foi curar ela? O rei, o dono do reino. E curou ela. E aí o que aconteceu? Aqui no final do 15, ela se levantou e passou a servir o pastor? Ao rei Jesus. Então quando tu está fazendo qualquer coisa aqui na congregação, tu não está servindo a um homem e nem a teus irmãos, tu está servindo ao rei Jesus que está dentro dele. Você acha que esse rei não vai combater as tuas batalhas e te dar a vitória? Claro que vai, gente. Só que a gente não está servindo ao rei que está dentro dos nossos irmãos. Às vezes a gente quer servir ao irmão natural. Às vezes a gente quer servir ao pastor natural. Não. Quando você presta qualquer serviço aqui no reino, você está prestando serviço ao rei Jesus que está dentro do teu irmão. Você está investindo no Rei Jesus, aquele que te salva e te cuida todos os dias e te livra de todos os dias de muitas perdas. Porque você não vê muitas vezes, cai 1.000 ao teu lado, cai 10.000 à tua direita, e Deus está cuidando de ti, gente. Está cuidando de mim, está cuidando de nós. Agora, quando você ter essa revelação, que Ele só te cura para você servir ao Rei. Não pensa que Ele vai te curar para você servir às trevas. Perca de tempo. Ele só te cura para você servir ao Rei Jesus. E Pedro, eu quero deixar esse princípio para nós hoje.
Recebe o que Deus trouxe ontem em Lisboa, Portugal, que foi a primeira micro-regional no exterior, e junta agora com a próxima experiência do discípulo. Ele estava junto, ele ouviu a mensagem, agora eu vou lá para casa essa mensagem. Não é para outras pessoas. Essa mensagem, pega e leva para a tua casa. Vê qual é a área que não está servindo ao rei. Pode dizer, tu vai perder tudo. Agora, se tu aceitar a cura de Jesus, usa a cura para servir o Rei Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, Cuide Santa Ceia, Gedutum pode passar aqui. E nós vamos orar aqui para agradecer. E vamos participar da ceia do Senhor. Dirige a tua mão direita para cá. E vamos orar. Ó grande e eterno Deus, nós queremos agradecer por tudo isso que o Senhor nos instruiu, nos falou, nos dirigiu. Que tu derrame sabedoria no nosso coração, temor e tremor, para que neste momento, Deus, que vamos participar da ceia do Senhor, que representa o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, a qual o Senhor nos ensinou e nós rememoramos e relembramos todos os dias de geração em geração, que quando a gente participar desse símbolo, representa a morte e a ressurreição, ou seja, representa, Senhor Deus, a vitória que nós recebemos da tua morte na cruz, contra as trevas e contra Satanás. Por isso nós consagramos esse pão e consagramos esse líquido que representa o corpo e o sangue de Jesus, que nos reconcilia, que nos alimenta e que nos dá força para combater o bom combate. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Amém. Então, durante esse cântico, o Marquinhos vai organizando a fila e vamos participando. Agora, nesse último cântico, você pode abençoar a vida do teu irmão e nós estamos dispensados aí com a paz do Senhor. Amém?